Nesse vídeo eu vou te contar por que a maioria dos bilionários sequer tem 1 bilhão na conta. Você pensa que é porque, bilionário é que tem vários bilhões e quem tem 1 bilhão só não tem 1 bilhão na conta, tem 1 bilhão em várias coisas. Não é exatamente isso que eu vou falar. Mas vem comigo, vamos desmistificar essa grande lenda urbana dos bilionários, vamos taxar os bilionários, vamos falar sobre isso e entender até que ponto essas coisas são verdades, até que ponto se distingue o que é o poder financeiro do que é o patrimônio da pessoa. Vamos entender essa coisa. Caso você não me conheça, sou o professor Amâncio, professor de contabilidade, finanças e negócios, sem enrolação, e vamos lá. Antes da gente realmente responder por que a maioria dos bilionários não tem 1 bilhão na conta, é preciso entender como que se chega à conclusão para categorizar o cidadão como um bilionário. Bilionários são basicamente aqueles cidadãos que você tem conhecimento suficiente do patrimônio dele para que, calculando, você perceba que esse patrimônio ultrapassa o bilhão. O problema é como isso é calculado. Imagina que eu tivesse uma empresa listada em bolsa e essa empresa fosse avaliada em 10 bilhões de dólares. Se eu tivesse 50% das ações dessa empresa, o meu patrimônio estaria avaliado em 5 bilhões de dólares. Onde que entra o problema nessa história? O problema é que o valor de uma empresa é determinado pelo valuation dela. E o valuation de uma empresa, caso você não conheça, é determinado pela expectativa de fluxos de caixa futuro descapitalizados ao valor presente. Ou seja, a minha empresa pode nunca ter dado lucro até hoje, como várias big techs já fizeram, por exemplo, Uber e empresas do tipo, e ela nunca tendo tido lucro, pode ser que ela nunca tenha distribuído o valor real para os acionistas, mas o mercado tem um consenso de que, dada a solução que aquela empresa oferece, pode ser que num futuro próximo ela venha ter lucros e no futuro, daqui 5, 10 anos, ela tenha gigantescos lucros, e trazendo isso a valor presente, ela tem um valor que os investidores estão dispostos a pagar para essa empresa hoje, cobiçando de que lá na frente vai voltar mais dinheiro ainda. Por isso que eles aceitam pagar esse investimento hoje. Então pense, eu posso ter uma empresa avaliada em 2, 3 bilhões de dólares que sequer nunca deu lucro, nunca distribuiu dividendos para mim, eu nunca saquei lucros dessa empresa, somente foram feitos investimentos, os acionistas botavam dinheiro, eu ganhava um salário da empresa, continuava trabalhando na empresa, continuava tendo uma participação societária nessa empresa, e no momento em que ela era avaliada na casa dos bilhões de dólares, o meu patrimônio se tornou um patrimônio bilionário, embora eu continuasse tendo, sei lá, 1 milhão na minha conta, porque esse bilhão ele é pertencente à empresa da qual tem uma sociedade. Mas aí você fica se perguntando, poxa, mas o que impede do cara que tem 1 bilhão em ações de uma determinada empresa não vender isso no mercado e angariar 1 bilhão como se não fosse nada? Bom, na verdade tem vários problemas, porque 1 bilhão é tanta grana que basicamente não existe a pessoa que tem esse dinheiro dando sopa. Existem minúsculos grupos que têm essa disponibilidade, mesmo quando empresas compram outras empresas, 90% da transação se dá em troca societária. Por exemplo, eu tenho uma empresa que vale muito mais do que a sua, eu te dou ações da minha empresa para comprar a sua empresa, você deixa de ser sócio da sua própria empresa, você passa a ser um sócio minoritário da minha empresa, que é muito maior, e a sua empresa passa a ser minha, né? Dentro da minha empresa, eu te trago para dentro de mim, como se fosse uma célula fagocitando a outra. Não sei se você vai lembrar desse termo no colégio, fagocitose. Onde que entra a moral da história? Basicamente, o fato do cara ser rotulado como bilionário não significa que ele tem 1 bilhão na conta, mas sim que o patrimônio dele é avaliado na casa do bilhão com base nas participações societárias de que tem conhecimento público, das quais ele exerce uma influência e tem uma participação relevante, mas a capacidade que essa empresa tem de transferir riqueza para esse indivíduo é muito limitada, e mesmo que ele quisesse vender todas essas ações, não existe esse tanto de dinheiro dando sopa para que alguém simplesmente fale aí, faça um pix, toma aqui 1,5 bilhão aqui nas participações. Quem tiver disposto a comprar isso, muitas vezes, né, ou vai ser outra empresa que movimente esse nível de dinheiro, e essa empresa provavelmente vai falar, eu vou te dar aqui 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, e olhe lá, e no restante eu vou te dar outras ações da minha empresa que podem, porventura, no futuro distribuir mais valor, e ela continua sendo esse ativo valioso que você pode, né, transacionar por aí em menor escala. Por que eu escolhi trazer esse assunto aqui, trazer essa chamada? Pelo seguinte motivo, eu acho que se afloraram nos últimos anos algumas discussões sobre taxar super ricos e coisas do tipo, mas isso é muito difícil, porque às vezes você pode não ser um bilionário, mas você ter muita entrada de caixa porque você gera muito dinheiro na sua empresa, ou coisa do tipo. Você pode ter uma empresa que te paga 100, 150 milhões por ano, ou ter vários negócios que te rendam 100, 150 milhões por ano, e você não ser taxado de bilionário porque não se tem uma grande entidade que se possa fazer um valuation confiável e chegar nesse número. Mas você movimenta muito dinheiro anualmente, e obviamente que você paga imposto quando você consome, e sempre que você
estiver nessa empresa gerando esse nível de lucro, ela vai pagar imposto sobre faturamento, imposto sobre lucro e por aí vai. No Brasil, você transferir dinheiro da empresa para a pessoa física, que é o dito dividendo, ele é isento na ideia de que, se você tem uma empresa, essa empresa pagou os impostos na geração daquele lucro, no ato de você transferir da sua empresa para você, não tem nenhum prejuízo. E realmente você vai pagar bastante imposto na empresa, então até faz sentido você não pagar de novo, né, na pessoa física, como se tivesse um dinheiro que você ganhou agora. Mas muito bem, imagina que é muito difícil de você separar o super rico que tem muito dinheiro do super rico que só tem um grande patrimônio, e você tributar o patrimônio com base no patrimônio não quer dizer que ele vai ter o dinheiro disponível para pagar pela manutenção daquele patrimônio. Muitas vezes ele teria que vender parte do patrimônio para pagar o imposto decorrente sobre o imposto que incidiria em cima daquele patrimônio. Tá bom. Então vamos simular o seguinte cenário. Imagina que o seu avô construiu 50 imóveis no passado. Vamos imaginar que lá atrás ele conseguiu construir essas 50 casas sendo uma pessoa ligeiramente comum e bem focada na construção. E hoje em dia cada uma dessas casas está valendo 500 mil reais. O que é uma boa casa, mas não é uma super casa. Nessa situação você teria um patrimônio avaliado em 25 milhões de reais. Vamos imaginar que você e a sua família alugam esses imóveis. Como você pode imaginar, não é fácil você manter 50 imóveis sem bem alugados, sem inadimplência, sem cliente quebrando nada, que eventualmente virasse uma situação complicada, sem nenhum imóvel vago, né? Muitas vezes você tem uma taxa de ocupação que não é de 100%, mas vamos imaginar que você não tem problema nenhum e que você aluga 100% desses imóveis. E vou trazer aqui um indicador médio de mercado que a gente chama de rental yield, que é a taxa de locação anual. Quando você pega o valor anual do aluguel e divide pelo valor do imóvel. Esse indicador, normalmente no Brasil, ele fica de 4 a 5,5% quando a gente fala assim de referências médias de mercado. Então se a gente pegar, por exemplo, 5% e aplicar em cima de 25 milhões, que seria o valor avaliado desses imóveis, vamos imaginar que você conseguisse receber anualmente 1.250.000 reais de dividendos de aluguel desses 50 imóveis que você está alugando da sua família inteira. Ora, é muito fácil o governo olhar para você e falar assim, você tem 25 milhões de patrimônio, vamos taxar só um pouquinho, vamos taxar 3%. 3% é tão pouquinho, vamos taxar 3% esse cara. Isso significaria só 750 mil reais para quem tem 25 milhões de reais de patrimônio, não é mesmo? O problema é que 750 mil reais é 60% dos 1.250.000 que a sua empresa, que a sua família inteira ganha no ano. Então, todo ano, ou quando o governo decidisse, taxar só 3%, só aquele pouquinho, você ia ter que pagar 750 mil reais, seria 60% de todo o dinheiro da sua família, decorrente dos 50 imóveis da família toda no ano, você entende? Então, imagina que a herança do seu avô, dos 50 imóveis, que no passado ele construiu 50 imóveis simples, a cidade cresceu, ela foi engolida, a cidade foi se desenvolvendo, onde não tinha nada quando ele construiu no passado, agora tem ponto de ônibus perto, tem supermercado, tem farmácia, tem luz, tem tudo bem desenvolvido. Agora o governo está decidindo arrecadar, querendo punir os super ricos, a sua família com 25 milhões de patrimônio se enquadra num desses super ricos, eles te taxam 3%, o que daria somente 750 mil sobre os 25 milhões, mas isso seria 60% do retorno da sua família no melhor cenário, onde você não tem imóvel à disposição, onde você não está tendo que ter gastos de manutenção com esse imóvel. Não falei aqui o IPTU, que você já vai ser esfaqueado sobre a propriedade desses imóveis. Então assim, imagina que entre você ter 25 milhões de patrimônio e você ter 1.250.000 de retorno anual, né, bruto, nem falei dos impostos que iam incidir sobre esse 1.250.000. Basicamente o que você causaria aqui, taxando somente 3% nesse exemplo, você estaria esquartejando financeiramente a família e provavelmente você ter que vender parte desse patrimônio para conseguir pagar os impostos, porque estão te punindo por ter sido herdeira de, sei lá, imóveis da sua família e ter dado sorte, de certa maneira. O que é muito complicado? É claro que uma pessoa que tem 25 imóveis no Brasil, eu definitivamente não tenho isso também, ela é uma pessoa privilegiada, ela é uma pessoa de uma classe social mais elevada, ela vai ter um poder aquisitivo que a maioria das famílias, inclusive eu, provavelmente nunca vamos ter. Mas aí entra aquela questão, é justo esse tipo de taxação? Você vê que o gatilho de taxar patrimônio não faz muito sentido, mesmo que você queira que o cara que é supostamente bilionário ou supostamente super rico, mesmo que você queira que ele se lasque, não é um bom critério. Você entende? Então aqui entra uma grande reflexão. É difícil determinar qual que é o bom gatilho desse tipo de tributo e afins, que foi o que tinha me trazido essa reflexão de trazer esse vídeo, porque muitas pessoas pensam que só porque o cara é bilionário, ele tem vários bilhões, então ele pode comprar o que ele quiser e afins, mas na verdade isso é a avaliação da empresa dele, que ele tem uma participação. E mesmo que você não seja uma pessoa de super empresas, pode ser que você tenha herdado alguns imóveis da família. Antigamente o que a gente mais vê é caso de, sei lá, trocou um cabrito e um taco de sinuca por um terreno e aí depois chamou
chamou os primos e o tio e construíram, e hoje em dia vale 900 mil reais. A gente vê vários casos bizarros como esse no Brasil, né? E eventualmente, vamos supor que você tivesse alguns imóveis desses na família, você poderia ser tratado como um super rico, porque o seu patrimônio passa 5 ou 10 milhões, não sei qual que seria essas linhas de cortes, né? Tem quem pensa que 5 milhões já é super rico. E se você fosse tributado em cima do patrimônio, você provavelmente não teria dinheiro para pagar, mesmo que num percentual baixo, como o nosso exemplo de 3%. Então é muito complicado esse tipo de coisa. E acho que é um tipo de debate social, um tipo de discussão que às vezes é legal de ter alguém mais profissional da área, que consiga trazer aqui, ilustrar esses números e trazer esse tipo de informação que às vezes não é muito claro. A gente pensa que bilionário tem bilhões na conta e só isso, no senso comum, como se tivesse todo esse dinheiro dando sopa e fosse aquela oligarquia maligna e malvada, sendo que na maioria das vezes você vai atingir, acho que mais gente que herdou imóveis da família, coisa do tipo, do que super bilionários malignos, malvados, que provavelmente teriam várias alternativas, né, evadir o seu país ou deixar esse dinheiro em outro lugar e nem ser impactado por esse tipo de tributação. Então é bem complicado. Mas e aí, você achou interessante esse conteúdo, essas informações de que não são muito óbvias, muita gente não tem conhecimento desse tipo de coisa? Tem interesse mais sobre isso aqui? Outras discussões? Quer deixar sua opinião nos comentários, se você concorda ou não concorda? Só vamos tentar manter o respeito aqui nos comentários. E caso você precise de alguma ajuda nessa graduação, na tocada dos seus negócios, se precisa de ajuda de um contador, de um banqueiro antigo, fico aí à disposição. Um grande abraço e convido você a acompanhar o professor Amâncio em todas as redes. Tamo junto, é isso aí.